Teixeira, sou diretora da Escola de Serviço Social da UFRJ e temos o prazer de receber aqui hoje, né, o Serviço Social e as áreas afins para o Seminário Nacional, primeiro Seminário Nacional de Fundamentos do Serviço Social, organizado pela professora Yolanda Guerra e o Núcleo, o NUFIX. E é muito importante que o debate dos fundamentos do serviço social sejam uma questão que estejam presente o tempo inteiro. Nós fazemos essas discussões, mas não fazemos tão a miúde como ela precisa ser desenvolvida, né? Discutir os fundamentos do serviço social significa relacioná-los com a realidade e, portanto, precisa de sempre estar em movimento, precisa estar sempre em discussão, precisa estar sempre em reflexão. É isso que faz com que a nossa profissão, né, esteja sempre viva, sempre presente, sempre antenada com as questões da realidade. Por isso, é muito importante que esse seminário esteja acontecendo, né? É muito importante que a gente receba pessoas do Brasil inteiro, da América Latina também, e é importantíssimo que a gente faça a discussão bastante aprofundada, porque nossa realidade não está fácil e é preciso que a gente dê conta, né, das questões da profissão vinculadas a essa realidade tão difícil como a gente tem vivido. E não é uma questão apenas brasileira, é uma questão da América Latina, é uma questão mundial. Então é importante que a profissão não fique parada no tempo, é importante que a profissão se repense e repense os seus próprios fundamentos. Por isso eu desejo muito sucesso para todo o seminário e espero que daqui saiam questões bastante vivas para que a gente possa revolucionar a nossa profissão. O primeiro Seminário Nacional de Fundamentos do Serviço Social é um marco para a ABEPS. Primeiro, porque consolida a experiência de pesquisa e de um trabalho coletivo inaugurado pelos GTPs. Segundo, porque tratar dos fundamentos do serviço social numa conjuntura regressiva, onde uma onda de neoconservadorismo vem aí desafiando a sociedade como um todo, em especial essa profissão, os debates aqui promovidos certamente contribuirão imensamente para o adensamento da direção ético-política da profissão. Este seminário certamente marcará a história da ABEPS. Participar hoje do primeiro Seminário Nacional sobre Fundamentos do Serviço Social é pensar o debate coletivo sobre o serviço social, a sua importância na construção histórica do serviço social brasileiro, a sua importância na direção política do projeto profissional. Estar hoje aqui é discutir coletivamente, inclusive a concepção de formação profissional, de projeto profissional que temos construído ao longo desses anos. O debate hoje se inscreve num contexto de contrarreforma, num contexto de regressão de direitos, num contexto de contrarreforma da educação, e que nos impõe pensar coletivamente alternativas viáveis para a construção de uma outra sociabilidade. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Damos início à cerimônia de abertura do primeiro Seminário Nacional dos Fundamentos do Serviço Social, cuja coordenação geral é ministrada pela Escola de Serviço Social da UFRJ e pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre os Fundamentos do Serviço Social na Contemporaneidade, o NEFSC. Seminário realizado pelo Grupo Temático de Pesquisa GTP da ABEPS de Serviço Social, Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional, composto pelas professoras Yolanda Guerra, da UFRJ, Karina Mojo, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alzira Legói, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Moema Serpa, da Universidade Estadual da Paraíba, e pelo professor José Fernando Siqueira, da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp.
recebemos apoio do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFRJ, da revista Praia Vermelha, Estudos de Política e Teoria Social, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, ABEPS, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Registramos nossos agradecimentos à Escola de Serviço Social da UFRJ, à Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABEPS, ao CNPq e CAPES, aos docentes, e queremos agradecer também aos presentes neste primeiro Seminário Nacional dos Fundamentos do Serviço Social. Agradecemos a nossa comissão de apoio, composta por estudantes e docentes de algumas universidades, como a Veiga de Almeida e a Universidade Federal do Espírito Santo. O objetivo do evento deste seminário é debater os fundamentos do serviço social e determinar suas tendências contemporâneas no âmbito dos fundamentos históricos e teóricos metodológicos e nas linhas de pesquisa e das áreas de concentração sobre os fundamentos, formação e trabalho profissional. Nosso seminário será composto por 3 mesas de debate. A primeira mesa, que ocorrerá nesta manhã, tratará do debate dos fundamentos no serviço social, mesa composta pela conferencista professora doutora Maria Rosângela Battistoni, da Unifesp, e pela debatedora professora doutora Yolanda Guerra, da Escola de Serviço Social da UFRJ. A mesa do turno da tarde abordará o debate sobre a teoria social de Marx e os fundamentos históricos e teórico-metodológicos e tendências contemporâneas no serviço social. A mesa será composta pela conferencista professora doutora Maria Carmelita Iasbeck, da PUC de São Paulo, e debatedoras professoras doutora Karina Mojo, da UFJF, e pelo professor doutor José Fernando Siqueira da Silva, da Unesp. A terceira e última mesa do turno da noite tratará das tendências das linhas de pesquisa e das investigações das áreas de concentração sobre fundamentos, formação e trabalho profissional do serviço social. Esta mesa será composta pela conferencista professora doutora Alzira Leugói, da UFRGS, e da professora Moema Serpa, da UEPB. Para compor a mesa de abertura, convidamos Erli Araújo, da Executiva Nacional de Estudantes do Serviço Social, ENESA. Convidamos Janaína Vilati, do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Convidamos Daniela Castilho, do Conselho Federal de Serviço Social, CEFES. Convidamos a professora Fátima Grave, representante da ABEPS Leste. Convidamos também Maria Helena Eupídio, representante da ABEPS Nacional. Com muita honra, convidamos a professora doutora Andréa Teixeira, diretora da Escola de Serviço Social da UFRJ. E convidamos, por fim, a professora Yolanda Guerra, representante do GTP de Serviço Social, Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional da ABEPS. Agradecemos a presença da mesa e eu passo a palavra a Erli Araújo, da Executiva Nacional de Estudantes do Serviço Social, ENES. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da professora Yolanda Guerra, e em nome dela eu cumprimento a todas as demais. Cumprimentar também a todos aqui dessa plenária e a todos também. Gostaria de agradecer à Executiva Nacional de Estudantes do Serviço Social, os meus camaradas que me legitimaram para estar aqui hoje, neste momento, representando a cada um destes. Agradeço também
a coordenação regional da região da Inesso, da região 7, ao qual eu faço parte. Eu sou Erli, como já foi dito, sou estudante de serviço social, graduanda do 2º ano do curso, faço parte da Executiva Nacional desde o meu primeiro semestre do curso, e isso tem sido muito importante no processo de formação. Na Sul 2, enquanto ABEPS, eu entrei juntamente com a camarada Sara, que é uma companheira de luta, representando todos os estudantes daquela região, a ABEPS Sul 2, que representa tanto o estado de São Paulo como também Mato Grosso. Gostaria também de dizer que, atualmente, pela não realização do Encontro Nacional de Estudantes de Serviço Social, que seria em julho deste ano, no estado da Bahia, teria como escola sede a UXAL. Nós, estudantes de serviço social, estamos vivenciando um momento realmente peculiar. E, nesse processo histórico, eu acredito que já é de ciência de alguns que aqui estão presentes, nós temos aí uma comissão gestora em âmbito nacional, e não uma coordenação, que foi uma deliberação tirada do CONES extraordinário, que é o Conselho Nacional de Entidades Estudantis, que aconteceu na Universidade Federal da Bahia. Então, eu acredito que todo esse contexto que nós estamos vivenciando na atual conjuntura vem também refletir de forma muito direta em todos os movimentos sociais, e no movimento estudantil de serviço social não é diferente. Dizer também que estar em um espaço como esse, no momento peculiar mesmo, conjuntural que nós estamos vivenciando, diz muito sobre esses estudantes que aceitaram o desafio de continuar essa militância e esse processo, esse protagonismo dos estudantes. Então, é realmente parabenizar cada um e cada uma, todas as regiões da Inesso. Ainda que não tenhamos uma coordenação regional, nós conseguimos tirar representações para formar essa comissão, entendendo a importância dessa rearticulação, deste repensar do movimento estudantil. O primeiro Seminário Nacional de Fundamentos, eu acho que, pela demanda, né, muitos estudantes nos procuraram, como que faz para participar? Calma, gente, nós também não sabemos, mas vamos procurar saber. É realmente a sede, né? Estamos sedentos de realmente discutir, de realmente debater essa temática. Eu acredito que essa alta procura mesmo, essa grande demanda que teve, é realmente reflexo desse momento que a gente está vivenciando, tanto na Inesso como no conjunto da categoria como um todo. Discutir os fundamentos em articulação, né? Reafirmar isso, porque é isso que nós estamos fazendo enquanto estudantes, é revisitar a nossa história, é revisitar esse processo que tanto nos ensina e nos tem ensinado. E se no momento está difícil para a gente, quem disse que lá atrás também não foi difícil? E é fazendo esse revisitar na nossa história que a gente tem conseguido, sim, tirar estratégias para o devido enfrentamento que a gente tem que ter no cotidiano que está posto. E a gente sabe que a faculdade, a universidade, ela é um espaço muito conservador e sempre foi. Mas aí eu falando do estado de São Paulo, que não tem uma escola que oferte o curso de serviço social, né, na instituição pública, as que nós temos são na cidade do interior, então o que a gente tem lá é a instituição privada. E é um espaço extremamente complexo, é um espaço extremamente difícil da gente vivenciar e militar, porque muitas vezes nós somos mesmos cerceados mesmo na discussão, seja em sala de aula, seja em outros espaços. Mas a gente tem se encontrado resistência, tem se encontrado nesses espaços do conjunto da categoria forças para continuar nesse projeto de sociedade que a gente acredita e que, sim, ele vai se concretizar. Ele se concretiza, mas ele vai se concretizar ainda mais, de forma mais intensa. Agradecer mesmo a Inesso, sendo essa entidade máxima de estudantes de serviço social no Brasil, tem aí na sua história essa marca de articular, junto com o Cefes-Cres, junto com a ABEPS, todo esse processo mesmo de efetivação dessa profissão em âmbito nacional. Dizer também que essas entidades que sempre caminham lado a lado é um diferencial nos espaços em que a gente tem ocupado, porque outras categorias, outras profissões têm pegado o serviço social como modelo para dizer, não, nós também precisamos se articular tal como.
Então, isso para a gente é muito positivo, essa questão desse processo histórico, dessa reafirmação do serviço social brasileiro. E que não é dizer também que tudo são rosas, né? Tudo é tão lindo. Não, é difícil. É difícil, mas é possível. Eu acho que a gente está hoje aqui realmente reafirmar e dizer que nós estamos juntos nesse projeto, que nós estamos juntos nesta construção. E aí eu lembro da professora Rosângela, na oficina regional da ABEPS, que ela dizia, é preciso a gente encarar a nossa realidade. Estamos tendo perdas? Sim, estamos. Vamos assumir isso. Mas o que vamos fazer para, de fato, a gente reverter esse quadro? Porque está posto. E o movimento estudantil, nesse sentido, vem dizer, para todos e todas as estudantes aqui presentes, que nesse repensar a articulação do MES, do Movimento Estudantil de Serviço Social, nós propomos organizar um número maior, um número máximo de encontros locais de estudantes de serviço social, fazendo deste espaço um espaço realmente de construção e de formação política, porque é necessário, a gente viu que é necessário por conta dos esvaziamento dos espaços. E eu acredito que não é tão somente do Movimento Estudantil de Serviço Social, porque é um contexto que os movimentos sociais estão sendo criminalizados. Então, a gente está fazendo, tirou como pauta prioritária esses encontros locais. Saímos também do CONES Extraordinário, que foi na Universidade Federal da Bahia, com o nosso mapeamento nacional dos e das estudantes de serviço social, para a gente buscar estratégias efetivas de como lidar em cada região por conta das especificidades, que já está aí, já está sendo anunciado, os estudantes já estão se mobilizando, e a gente tem conseguido. No primeiro dia, salvo engano, o Rafael está para confirmar, na primeira hora de divulgação, a gente teve quase 1000 formulários no Google Forms preenchidos. Então, isso para a gente realmente é mostrar que a gente está no caminho certo. E, por fim, o nosso Conselho Nacional de 2018 vai acontecer na região 2 da Enesso, que é em Fortaleza, e o nosso encontro nacional, que vai sim se efetivar em 2018, vai ser na região 7 da Enesso, que é o estado de São Paulo, como escola-sede, a PUC São Paulo. É agradecer mesmo, parabenizar por esse momento, professor Yolanda, e a todos e todas os presentes, dizer que como gostaríamos de ter mais espaços como este e que isso fique realmente para pensar outras possibilidades concretas de efetivar discussões tão valiosas como essa que a gente está vivendo. Obrigada a todos e a todas e obrigado pelo espaço. Eu já agradeci e encerrei, eu poderia só finalizar com um poema que eu reservei? É rapidinho, gente, do Brecht. Ele fala assim: os que lutam, aqueles que lutam um dia, e por isso são muito bons. Aqueles que lutam muitos dias, e por isso são muitos bons. Aqueles que lutam anos, e são melhores ainda. Porém, aqueles que lutam toda a vida, esses são os imprescindíveis. Continuemos serviço social a sermos imprescindíveis. Obrigada. Muito obrigado, Erli Araújo. Passamos a palavra a Janaína Bilatti, do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Bom dia a todas e todos. Em nome do Conselho Regional de Serviço Social, 7ª Região, Rio de Janeiro, gostaria de saudar a realização desse seminário, de extrema importância face a essa conjuntura altamente aviltadora dos direitos que, historicamente, a classe trabalhadora conquista, né? Vem conquistando, né? E, particularmente, é uma satisfação muito grande estar compondo essa mesa de abertura, voltando, né, embora a gente nunca vá embora, a casa que eu fui formada, né, estudei aqui na UFRJ, com companheiras significativas aqui na plateia, que estudaram comigo, professoras, 3 professoras maravilhosas aqui na mesa, que foram minhas professoras, e camaradas assim de muito respeito e muita luta. Então, além de manifestar concretamente aqui, enquanto representação do CRES Rio de Janeiro, eu também gostaria de registrar que é uma satisfação estar nesse espaço e com professoras também que participaram da minha formação, né, como Rosângela, Carmelita, Alzira, muito obrigada.
Gostaria de parabenizar esse esforço do NEFSC, aqui da UFRJ, do Grupo de Pesquisa Serviço Social, Movimentos Sociais e Políticas Públicas da Federal de Juiz de Fora, o GFES da URGS, o Grupo de Estudos e Pesquisas Teoria Social de Marx e Serviço Social da Unesp e Unifesp e o GETRAPS da UEPB, né? Na direção dos objetivos desse evento, em nível de formar um espaço de debate, de aprofundamento, na direção de pensar essa profissão como, a partir de um determinado momento histórico, constitui-se na construção do nosso projeto profissional, é significativamente, na atual conjuntura, contra-hegemônico. Não contra-hegemônico em relação à profissão, a gente está disputando, mas pensando na reforma da Previdência, né? Pensando na reforma trabalhista, pensando em nível de Rio de Janeiro, a gente não tem mais concurso para assistente social na prefeitura, a gente não tem mais, a gente tem em nível de saúde um desmonte acirradíssimo por conta da contratação via OS. Então, pensar os fundamentos com essa direção, né? Nessa conjuntura do capital é extremamente necessário. E concretamente, extremamente necessário no que a gente vem vivenciando em nível de profissão internamente. Porque tem a nossa disputa externa e tem a nossa disputa interna, né? Recentemente, construíram, né, alguns escritos, né, para defender um serviço social, um retrocesso absurdo em nível de profissão, né? Não somente em relação a isso, mas em relação aos estudantes, a gente tem se eu não me engano, é Serviço Social Libertário, no Facebook. Era essas teses, é que eu não queria falar um nome para não dar, porque às vezes a gente critica, que nem Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, né? Você critica e só bota o cara na mídia, né? Mas, assim, além de um acúmulo, de querer um retrocesso em nível da categoria, então, dentro dessa categoria, você tem o Serviço Social Libertário, né? A gente, no CRES Rio de Janeiro, alguns professores já sabem, algumas pessoas já sabem, mas a gente sofreu um processo do sindicato, né? A gente sofreu esse processo, está se arrastando há anos, que o sindicato entra na justiça contra o conselho, pedindo que as anuidades do conselho sejam retornadas para os assistentes sociais num determinado período. A gente perdeu em várias instâncias, porque lei em alguma medida não é direito, a gente foi disputando no âmbito do direito positivo e a gente perdeu na legalidade. Mas isso não é o mais grave. Como é que uma categoria, dentro da categoria, ela coloca, né, ela coloca em xeque um conselho e que vem historicamente buscando não somente orientar e fiscalizar a profissão, mas, sobremaneira, estar juntos nas lutas ético-políticas aos movimentos sociais, aos fóruns, né? Só para vocês terem uma ideia, se a gente tiver que pagar todo mundo, e aí a pessoa entra, né? A pessoa entra lá no CRES, requerendo a anuidade. De 2002, a gente ainda não sabe se é só de 2002 ou se é 2002 a 2012. A gente pediu ajuda do Cefes, a gente está tendo ajuda de várias instâncias, de várias entidades, mas, sobremaneira, se a gente tiver que, no pior cenário, vai ser mais de 2 milhões de reais que o CRES vai ter que devolver aos assistentes sociais. Pensa aí a inviabilidade da continuidade desse conselho. Então, quando eu chamo a atenção que esse seminário, ele não só é contra-hegemônico, em nível concreto de momento do modo de produção capitalista e toda a sua sociabilidade reproduzida, a forma de produzir mercadorias e os valores que são reproduzidos, salvaguardando as mediações necessárias, obviamente. Em nível de sociabilidade capitalista, a gente tem dentro da profissão quem também fica disputando com a gente, né? Então, fazer um seminário desse é, sobremaneira, uma importância significativa para a gente, sim, dar continuidade a nossa luta, a nossa formação, entendendo, sim, que a gente tem que disputar esses espaços
na direção da construção de um outro projeto societário, entendendo não o serviço social que vai construir, né? A gente reafirma, a gente defende, mas sobremaneira que a gente esteja, assim, unido coletivamente, não só para as lutas externas, para sobremaneira para as lutas internas. Então, finalizando, o CRES Rio de Janeiro se sente muito contemplado por estar compondo essa mesa. Obrigada e desculpa o desabafo, mas é que a gente está vivendo, né? As nossas lutas não se fazem só com dinheiro, né? Mas, assim, ele também é um componente significativo para a gente conseguir encaminhar o que a gente pretende enquanto conselho. O CRES estará presente em todo o seminário. Então, muito obrigada pela oportunidade e tenho certeza que a gente vai passar um dia bastante intenso e bastante afetuoso. Muito obrigada a todos. Obrigado, Janaína. Passamos a palavra agora a Daniela Castilho, do Conselho Federal de Serviço Social. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar, em nome do Cefes, do Conselho Federal de Serviço Social, a todos e todas que estão aqui presentes, saudar a professora Yolanda Guerra, como representante aqui na mesa do GTP, Serviço Social, Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional, dizer que é sempre um retorno emocional a esta casa, né? A ideia de a boa filha, a casa retorna, né? Tenho profundos laços, né, de afetividade, de construção política, revendo companheiros e companheiras que estiveram militando comigo, né, no doutorado, foram meus professores aqui também na mesa, minhas professoras aqui na mesa. Dizer também da alegria de ter vários companheiros e companheiras docentes da UFPA, né, viemos de tão longe, né, já tem uma sucursal aqui da UFPA no evento. Dizer da importância desse evento para o Cefes, e eu elegi alguns pontos fundamentais do que a gente considera como importante. Um deles é o compromisso profissional com a pesquisa, né? É importante a gente reafirmar isso, dizer que nesse contexto de desmonte dos direitos, de regressão, de contra-reforma, né, trabalhista, previdenciária, educacional, falar sobre serviço social, discutir, pensar, fazer pesquisa é um processo de enfrentamento e resistência, né? Um outro elemento importante que a gente acredita também, enquanto Cefes, é que este GTP da BEPS coloca o próprio serviço social como objeto de estudo, né? E, sem dúvida, essa é uma condição para nós, para o fortalecimento da concepção de profissão que temos defendido historicamente e coletivamente ao longo desses anos todos. Um terceiro elemento também importante para nós é que esse seminário, ele coloca um investimento, ele é fruto de um investimento de um trabalho coletivo, né? No fortalecimento da rede de pesquisadores e que consolida o serviço social, né, como área de produção do conhecimento. Um outro elemento importante para nós é que esse GTP pode e deve dialogar com a pesquisa do perfil profissional, né, que está em curso aí, e quem acessou o site do Cefes pode estar preenchendo, e que até dezembro de 2018 nós vamos ter, né, essa informação. Isso não é um detalhe, porque a última pesquisa foi feita em 2007, onde nós tínhamos em torno de 75 mil assistentes sociais. Em 2015, nós tínhamos em torno de 150 mil assistentes sociais. Em 2017, nós temos em torno de 176 mil assistentes sociais, né? Então, há um crescimento, e pesquisar sobre isso, esse perfil, ele dialoga muito com o GTP, né, com a concepção de pensar os fundamentos da vida social. E uma informação importante é que nós, no debate do serviço social, estamos nadando contra a corrente, né? Alguns dados importantes. Hoje temos 5.100 vagas nas universidades públicas, sejam elas federais ou estaduais, em serviço social, contra 71.700 vagas privadas presenciais e 134 mil vagas
privadas EAD, né? Então, estar nesse debate aqui é um processo de contracorrente, né? É reafirmar nossa resistência e nosso enfrentamento a essa lógica, né, de mercadorização do ensino, né, e da vida. Um outro elemento importante para nós é que, além de fortalecer a articulação entre as entidades, a BEPS e Cefes, fortalece também a concepção de profissão que não dissocia trabalho e formação profissional. Saímos agora, o Cefes sai agora do Encontro Nacional, sai agora dos descentralizados, dos encontros das COFs, né, e que a gente tem como síntese alguns indicadores que nos chamam a atenção, né? Há uma certa confusão entre os profissionais em entender o que é atribuição e competência, né? Há uma confusão. Muitos são demandas espontâneas que chegam ao CRES, né, que não conseguem compreender, e isso vai impactar no exercício profissional. E também sobre sigilo profissional. Essa é uma demanda também muito crescente, né, no exercício profissional. Então, esses são alguns indicadores que precisamos estar atentos sobre isso. Então, nesse sentido, são inúmeros os desafios que se colocam à profissão na atual conjuntura de regressão de direitos, e tenho certeza que só coletivamente e com um forte trabalho de investigação e de pesquisa, encontraremos as mediações necessárias para fazermos o enfrentamento do tempo presente e do tempo futuro. Obrigada. Obrigado, Daniela. Convidamos, então, passamos a palavra à professora Fátima Grave, representante da BEPS Leste. Bem, bom dia a todos e todas. Quero saudar as companheiras da mesa, quero saudar os estudantes, profissionais e professores aqui presentes. Quero saudar também, em especial, os trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, que estão desde agosto sem salários, sem 13º, né? Em especial, no conjunto desses trabalhadores, quero saudar os meus queridos, amados professores da Faculdade de Serviço Social da UERJ, da qual eu sou egressa, e que tenho a oportunidade de vê-los aqui, muitos aqui presentes, né? A UERJ é uma universidade que tem cerca de 32 mil alunos, 9 mil trabalhadores, não é? Nossa Faculdade de Serviço Social é uma faculdade que é, na verdade, o primeiro curso público noturno do Rio de Janeiro. É um curso, não é, já tradicional, conhecidíssimo na nossa área, que data da década de 40, responsável pela formação de inúmeras gerações de assistentes sociais no Brasil e na América Latina. Então, eu acho que a gente não pode passar por essa mesa sem falar da UERJ, né? E sem falar do Estado do Rio de Janeiro e da situação de calamidade que o nosso Estado vivencia, e, em especial, os nossos docentes e demais trabalhadores do Estado, né? Além da UERJ, a gente tem a UESO, a UENF, também passando pela mesma situação. Então, saudá-los nesse momento é da maior relevância e urgência, não é? Sobretudo nessa semana, que nós temos também uma chamada, não é? No dia 10, não é? De novembro, uma chamada para a gente parar e pensar e refletir sobre isso, né? Ir para as ruas, porque, de fato, a situação no Estado é terrível, e isso impacta diretamente a todos nós, em especial os nossos estudantes, os nossos professores. Então, como Regional Leste, não é? Eu penso que nós temos a obrigação de falar sobre isso aqui nessa mesa, apesar de que eu tenho certeza que todos vocês aqui acompanham pelos jornais, não é? Pela televisão, a situação terrível que o nosso Estado vivencia, infelizmente, na mão de uma quadrilha de políticos, vamos dizer assim, né? Que, infelizmente, vem há muito tempo aqui nesse Estado e, infelizmente, ainda continua, né? A gente espera que, de fato, não é, essa situação, não é, a classe trabalhadora organizada e unida vai conseguir enfrentar isso, e essa situação vai passar, e essa cidade vai continuar sendo a cidade maravilhosa que sempre foi. Então, falar disso, não é?
Quero falar também da minha alegria, não só como ABEPS, como Regional Leste, mas principalmente como pesquisadora da área de fundamentos. Ano passado, as nossas diretrizes fizeram 20 anos, de implementação. Então, penso que esse seminário ele é super oportuno, ele é o primeiro de uma sequência que a gente tem certeza que vai continuar, a despeito, de todas as dificuldades orçamentárias e pessoais que cada um de nós tem, porque vocês sabem que organizar um evento, seja qual for o tamanho dele, é de uma coragem, hercúlea, considerando que nós não abdicamos de nenhuma outra tarefa da nossa vida pessoal e profissional para estar à frente da organização desses eventos. É inegável o esforço, dos companheiros do GTP, de fundamentos na organização desse evento. Então, eu já parabenizo também, sobretudo aqui na pessoa da professora Yolanda, minha querida colega aqui da Escola de Serviço Social, e falar que essa programação, embora seja uma programação pesada, porque manhã, tarde e noite, ela é absolutamente necessária. E ela é, na verdade, um esquenta para a oficina nacional que vai acontecer nos próximos dias, e que já está mostrando, é um esquenta, e que já está mostrando a que viemos, a garra e a motivação, enfim, desse grupo que está à frente da nossa entidade, tanto em nível regional quanto em nível nacional. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar ao GTP, a Yolanda, a Karina, o Zé Fernando, enfim, todos os companheiros que integram o GTP, que estão à frente da organização desse evento, saudar a todos os presentes e dizer que quem é de luta resiste, não é, Maria Helena? Por isso que a gente está aqui. Então, já vamos adiante. Obrigado, professora Fátima Grave. Então, eu passo a palavra a Maria Helena Eupídio, representante da ABEPS Nacional. Bom dia a todos e todas. Gostaria de saudar inicialmente a essa mesa, que certamente tem uma representação muito forte, Mulheres negras, negras, também que tem aí a bandeira também da homoafetividade, da questão lésbica, mulheres também aqui que levantam a bandeira do comunismo. Isso não é fácil numa sociedade tão conservadora como esta. E mulheres, principalmente, que vêm construindo o serviço social brasileiro, representando tantas outras, que ao olhar para essa plateia a gente não deixa de se emocionar. Enquanto a ABEPS, nós queremos dizer da relevância desse evento, que é um evento de um GTP, como a Daniela já disse, que trata da questão dos fundamentos da formação e do trabalho, ou seja, é o serviço social como eixo central da sua análise. Então, esse seminário, ele traz um marco da consolidação, inclusive dos próprios GTPs, embora aqui esteja sendo representado por um, mas certamente mostra o avanço e a maturidade de um processo que começa em 2010 e que se consolida ao longo desses anos como uma referência, não só na questão da produção do conhecimento, mas, sobretudo, da dimensão coletiva da produção desse conhecimento, socialização do conhecimento e da direção teórico-metodológica que sustenta essa profissão. Então, este seminário, certamente, ele é um marco, e, nesse sentido, eu gostaria de parabenizar aí a comissão organizadora, que é a comissão também que coordena o GTP de Fundamentos, Formação e Trabalho, cumprimentar minhas companheiras da Enesso, do Conjunto Cefescres, Fátima, companheira de ABEPS, a Andréia, representando aqui a UFRJ, o UFRJ que certamente já foi cenário de muitos debates. Esse Pedro Calmon, olhando para a Rosângela, é impossível não lembrar do debate de fundamentos da Oficina Nacional de 2011, quando a gente apresentou aqui nesse auditório o projeto ABEPS itinerante, exatamente com o objetivo muito próximo do que já vem sendo construído pela ABEPS nesses últimos, pelo menos, 30 anos, mas, em especial, nessa quadra histórica.
tendo aí o debate dos fundamentos como centralidade, né? Em 2011, ainda ontem, na reunião do GT, que está preparando a 4ª edição da BEPS itinerante, né, professor Gustavo repete aí à frente, nós brincávamos que em 2011 falavam que a BEPS itinerante discutir fundamentos era uma loucura, né, que possivelmente não ia dar certo. E a gente está indo para a 4ª edição do projeto, e, sobretudo, com um forte apoio desse GTP. E, sobretudo, uma dedicação de uma articulação e de uma compreensão, defesa de uma concepção da profissão, e que se faz junto à BEPS, Conjunto Cefes-Cres. Eu queria registrar aqui a relevância da articulação das nossas entidades no legado e na construção dessa profissão numa conjuntura tão adversa como essa. Então, não é à toa que nós estamos aqui nessa manhã. Concordo plenamente com Fátima. Fátima registra a situação da UERJ, e eu queria aqui também pedir uma saudação às companheiras da UERN, que hoje estão entrando numa greve, também em condições tão adversas quanto a gente assiste aqui, tristemente, as companheiras da UERJ, e tantas outras estaduais e federais. Então, falar deste lugar é falar da defesa da universidade pública brasileira, é falar da defesa do pensamento crítico, que não nos traga, a despeito de todas as dificuldades, né, não nos engole, pelo contrário, nos faz mais resistentes. E, ao mesmo tempo, com uma preocupação no adensamento teórico-metodológico. Nisso, esse seminário, ele, na sua proposta, certamente traz um momento, né, de pensarmos estratégias no adensamento da questão do pensamento marxista, não só na questão da graduação, mas na pós-graduação. Num contexto de radicalização do irracionalismo e de avanço da miséria, da razão, como diria nosso querido Carlos Nelson. Temos certeza que esse seminário também nos alimenta para a Oficina Nacional, que começa amanhã à noite. Amanhã à tarde nós temos uma assembleia, né, extraordinária, e amanhã à noite começamos lá os trabalhos em Niterói, aguardando vocês para debates muito profícuos, no debate sobre a graduação, a pós-graduação, a avaliação. A Oficina Nacional tem essa conotação. Ela está com uma programação bastante densa, são dias de trabalho vigorosos, e ali tem a agenda e a pauta do trabalho e da formação profissional na sua, né, espinha dorsal. Sem mais me alongar, eu queria apenas reafirmar, né, como que nesse contexto é importante discutir essa concepção de profissão, defender, sobretudo, uma direção teórico-metodológica dentro do campo da teoria social crítica, numa conjuntura em que a Daniela expressa aí os números, que certamente influenciam, mas não só os números, como foi dito aqui também, sobretudo quais são essas tendências dentro do serviço social brasileiro e nesse campo de uma disputa que muitas vezes se coloca de uma forma extremamente covarde a partir de processos de precarização, de aviltamento das condições de vida material da classe trabalhadora e da sua reprodução, e que vai se expressar certamente também nos processos da formação e, contudo, na composição da nosso perfil profissional. A gente deseja que vocês tenham um excelente dia de trabalho. Infelizmente, alguns membros da BEPS vão poder ficar aqui, alguns outros não, eu sou uma delas. A gente tem que voltar para Niterói, que a gente tem algumas tarefas a cumprir, mas certamente nós sabemos do êxito já desse seminário. Parabenizo a todos e todas, e a gente espera vocês amanhã à noite lá em Niterói. Agradecemos Maria Helena Eupídio. Então, passamos a palavra à professora Andréa Teixeira, diretora da Escola de Serviço Social. Bom dia a todos e todas. Na verdade, falar quase por último, a tarefa mais fácil vai ser da Yolanda, né? É porque muita coisa que já estava na lista para ser dito, já foi dito e não precisa ser dito novamente, né? Mas me cabe aqui, sobretudo, dar boas-vindas a todos e todas, dizer que esse é um momento muito importante
também para a UFRJ, de abrir as portas para um debate dessa magnitude, que esteja acontecendo aqui em nosso espaço esse que é tão referenciado. Olha quantas vezes, né, foi referenciado nessa mesa, olhando para a plateia, você vê ex-alunos de graduação, ex-alunos da pós-graduação, né, pessoas que foram formadas por essa casa. Então, isso nos dá um orgulho enorme, né, do trabalho que temos desenvolvido e do trabalho que continuamos a desenvolver a despeito de quaisquer outras questões que apareçam ou desafios que apareçam no caminho. Então, eu quero dizer para vocês que todos vocês são muito bem-vindos, né, à UFRJ e à Escola de Serviço Social da UFRJ, e que a gente tem muito orgulho, né, do NEFESC, que é um potencializador de ações dentro da escola, sem dúvida nenhuma. A Yolanda, sem nenhum demérito, é uma empreendedora, né? Porque nesse momento de tanta dificuldade, né, de construir condições objetivas para fazer discussões significativas, né, ela corre, vai atrás e conseguiu aí um bom financiamento para que a gente pudesse ter esse dia hoje, né, dentro de uma universidade que está sendo sucateada, desprezada, aviltada, né, junto com os seus trabalhadores, que na mesma medida estão sendo aviltados, desprezados, né, na falta de palavra melhor, porque eu ia dizer aqui uns sacaneados, né? Mas já disse mesmo, então não preciso ficar pensando, já está dito, não vou precisar falar um sinônimo qualquer. Então eu quero dizer que esse é um dia que tem uma potencialidade enorme e que é fundamental para as questões do serviço social que a gente tem que estar enfrentando. Nós estamos num contexto muito, muito, muito ruim para as nossas ações contra-hegemônicas, né, Janaína? É um contexto muito ruim e a gente só vai achar alternativas se a gente tiver capacidade de refletir criticamente sobre elas, né, e fazer isso coletivamente, que é isso que a gente pode fazer aqui hoje. Ninguém vai tirar da cartola uma alternativa mágica, que esta não existe. As alternativas são de luta, e de luta que se constrói no cotidiano e lutas que se constroem coletivamente. O nome do Carlos Nelson foi citado algumas vezes, né? Livros do Carlos Nelson foram citados aqui na Contracorrente, na Miséria da Razão, e mais do que nunca a gente tem orgulho, né, de pertencer a uma geração que foi formada por professores do nível do Carlos Nelson, do Zé Paulo, da Marilda, da Nobuco, e de tantos outros que nos fazem muito orgulhosos, né, desta tradição que a gente acaba representando. Então, eu quero dar boas-vindas, que esse dia seja extremamente produtivo e que ele, sobretudo, traga mais questões do que respostas. Porque o que a gente precisa é realmente não ficar satisfeita com as respostas das teses que estão prontas por aí, né, gente? Então, é preciso que a gente tenha questionamentos, muito mais do que essas respostas prontas. E, por isso, eu quero dizer que eu dou as boas-vindas, ao mesmo tempo estarei aqui o máximo que eu puder para aproveitar e participar dessa reflexão coletiva, né, e que eu tenho certeza que esse esquenta, né, é um esquenta que dará ainda mais frutos durante a semana em Niterói, com a oficina da ABEPS. Então, sejam muito, muito bem-vindos, né? Sejam muito abraçados pela UFRJ e pela Escola de Serviço Social da UFRJ. Obrigada. Obrigado, professora Andréa Teixeira. Então, passamos a palavra à professora Yolanda Guerra, representante do GTP de Serviço Social, Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional da ABEPS. Bom dia. Em primeiro lugar, fora Temer, fica o UERJ,
Resiste o Erne e todos nós. Em segundo lugar, em nome da comissão organizadora, que é a comissão coordenadora do GTP, Serviço Social, Fundamentos, Formação e Trabalho Profissional da ABEPS, queria dar as boas-vindas, agradecer muito a participação, a adesão de todos os que estão aqui, dizer da alegria de ter tanto interesse pelo debate de fundamentos, realmente foi uma grata surpresa para todos nós. Chegou a nos preocupar muito, porque nós tivemos um número de inscrições excessivo, na verdade, com muitas preocupações com relação ao local, que vocês estão vendo é um local restrito, bastante limitado, embora um prédio maravilhoso e patrimônio histórico, né? Mas é uma dificuldade de lugares limitados, então isso nos causou muita preocupação, e a gente quer, inclusive, esclarecer aqueles que até agora estavam fora, que não haviam feito inscrição, que agora nós já abrimos e liberamos a entrada para aqueles que tiverem interesse para discutir conosco os fundamentos. A gente quer agradecer muito, né, e saudar essa mesa de abertura, agradecer as entidades, agradecer o reconhecimento de todos, e nós estamos convencidos de que esse debate precisa ser adensado. Nós entendemos que o seminário é apenas o começo de um conjunto de possibilidades que eu tenho certeza nós sairemos daqui já com uma agenda coletiva de debates e de temas de pesquisa. E o seminário vem na esteira dos avanços da ABEPS dos últimos 40 anos, né? Como participando da construção e da trajetória do Serviço Social brasileiro. E, dentre os avanços, eu quero citar alguns deles. A Política Nacional de Estágio, a ABEPS itinerante e destacar a estratégia dos GTPs. Eu tive a honra de participar da gestão que implementou essa estratégia, e participar da gestão subsequente que deu os primeiros passos na consolidação do GTP. Hoje os GTPs já são uma realidade, os seus resultados permitem dar visibilidade às nossas pesquisas, à produção de conhecimento da área, e esse seminário é fruto disso, né? É fruto de um trabalho coletivo, é fruto de uma entidade séria que vem construindo na luta e resistindo. É fruto da organização política da categoria e dessa articulação que nós temos, né, o nosso legado da articulação trabalho e formação, ou seja, o Cefes com a ABEPS. E nós estamos entendendo que o sucesso desse evento, nós já estamos entendendo que ele é extremamente bem sucedido, porque ele conseguiu congregar docentes, estudantes, pessoas em torno de um objetivo que é o estudo dos fundamentos. Quero dizer também que nós tivemos e contamos, né, com esse auditório que é gratuito. Nós conseguimos e logramos fazer um evento público e gratuito, que é também uma questão de honra para a gente. E todos sabem das dificuldades que hoje as universidades públicas estão vivendo, né? A precariedade, aliás, nem mais é precariedade. Há um processo em curso já há algumas décadas, que é um processo de sucateamento das instituições públicas e saqueamento do patrimônio público. Portanto, esse seminário ocorre num momento extremamente significativo, além da crise estrutural, da destruição da força de trabalho e da destruição da natureza, que ocorre tanto nos países desenvolvidos quanto nos países periféricos, além das tentativas e da fragilização dos processos democráticos que ocorre tanto em países como o Brasil, periféricos, como na Catalunha, na Espanha, como países mais desenvolvidos. Esse seminário é atravessado também pela comemoração de 2 eventos. Refiro-me à Revolução de Outubro, a qual constitui a inflexão histórica que mais expressa a capacidade da teoria marxista de analisar criticamente a realidade e de ser guia à ação revolucionária. E, não casualmente, o referencial marxista tenha se constituído na orientação capaz de fazer a crítica do histórico conservadorismo e do tradicionalismo da profissão. De outro lado, 2017 também marca os 100 anos da publicação do livro de Mary Richmond, que é o Diagnóstico Social. Esse contexto de celebrações, especialmente do livro de Mary Richmond, recoloca para nós a necessidade de analisarmos criticamente essa importante contribuição
a profissão, interpretando-a no contexto histórico em que foi produzida e enfatizando os fundamentos teóricos, éticos e políticos que a balizam na perspectiva de destacar o projeto profissional e o projeto societário na qual essa perspectiva teórica se fundamenta. É nessa perspectiva que nós entendemos que desvelar a história da sociedade e a história do pensamento, né, na qual esse pensamento foi tecido, é da maior importância. Desvelar os fundamentos históricos e ideopolíticos que estavam na base desses processos sociais, que pertencem a dois projetos em disputa, que identificar quais são as mediações que os vinculam e através de que outras mediações eles se confrontam, é tarefa da razão crítico-dialética, mais uma vez nos referindo ao professor Carlos Nelson Coutinho. Temos reivindicado a razão dialética na nossa formação. Não obstante, o aligeiramento, a precarização, a lógica produtivista e mercantil vem conformando a formação profissional e nos impondo um outro projeto de educação. Lutar pela educação, que se constitui na mediação da construção de um projeto de emancipação da classe trabalhadora, é nossa tarefa. Esse seminário vai exatamente nessa direção. A perspectiva de que a gente saia com perguntas, com questionamentos, para que eles possam nos fazer avançar no processo do conhecimento. Esse evento está sendo totalmente gravado e, portanto, depois será disponibilizado a todos os que se interessarem, inclusive como material didático para a discussão dos fundamentos. Quero agradecer à comissão de apoio, formada por estudantes e docentes, tanto do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre os Fundamentos do Serviço Social NEFSC, como de outros grupos de pesquisa. Quero agradecer às instituições promotoras, a BEPS e Escola de Serviço Social, e às agências de fomento CAPES e CNPq. Especialmente a revista Praia Vermelha, na pessoa do Fábio Marinho, que fez toda a arte do evento, que, por sinal, está belíssima. E a vocês, estimados participantes, que sem os quais esse evento não teria sido e não será o sucesso que a gente espera. Agradecer às nossas imprescindíveis professora Carmelita Asbeck e Rosângela Battistoni, pela presença em todos os nossos debates e desejar fecundos e calorosos debates entre nós. Muito obrigada. Obrigado, professora Yolanda. Então, agradecemos as considerações da mesa de abertura e agora convidamos, né, então a gente vai convidar a primeira mesa para compor o debate dos fundamentos no serviço social